em Mateus, capítulo 5, verso 11, fala assim: Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E quando eu parei para ler essa parte, eu fiz uma pergunta pro Senhor. Falei: Senhor, primeiro eu fui pesquisar o que era bem-aventurado de acordo com a Bíblia. E sabe o que tá falando? Que pode-se dizer que significa privilegiado. Pois é. Aí, sabe, em relação a que a Bíblia tá falando que a gente tem que se sentir privilegiado? Quando nos perseguirem, quando inventarem histórias a nosso respeito, quando nos caluniarem, quando nos xingarem, nos insultarem, a gente tem que se sentir privilegiado. Se estamos vivendo no centro da vontade de Deus, a gente tem que acreditar, a gente tem que se sentir privilegiado, porque é o que está falando aqui na palavra. Você acredita nisso? Pois é. E eu fiz uma pergunta pro Senhor, falei: Senhor, como que a gente consegue acreditar que somos bem-aventurados nessa questão? Como que a gente consegue acreditar nisso? Porque vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Quando a gente passa por alguma coisa desse tipo, a primeira reação é revolta. A primeira reação é tristeza, é se sentir injustiçado. E como que na palavra de Deus está falando pra gente se sentir ao contrário? Se sentirmos privilegiados. E eu fiz essa pergunta pro Senhor. Falei: Senhor, como que a gente consegue acreditar nisso de verdade? É só através do Espírito Santo. E aqui, mais pra frente, fala assim, ó, que é pra gente se alegrar, pra gente ficar feliz e se regozijar, ou seja, se contentar, porque grande é sua recompensa que está nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, se estamos vivendo no centro da vontade de Deus e passamos por todas essas coisas, somos privilegiados, porque a nossa recompensa a gente não vai receber aqui na terra, a gente vai receber lá no céu com o nosso Deus. E aqui fala assim, ó, sabe por que vocês devem pensar assim? Porque os profetas, as pessoas que escolheram servir a Deus, as pessoas que escolheram ser fiéis a Deus antes de nós, também passou pelas mesmas coisas. E se a gente for investigar, pesquisar, procurar saber o que essas pessoas, o que esses homens e mulheres de Deus passaram por escolher ser fiel ao Senhor, por escolher servir a Deus, são coisas terríveis que não é para qualquer pessoa. Só que aqui na palavra está nos lembrando, pessoas viveram isso antes de vocês e a recompensa delas foi entregue no céu, quando Deus as recolheu, as levou para perto dele. Então, o que Deus quer nos lembrar? Que se estamos fazendo a vontade dele, que se estamos no centro da vontade dele e passamos por situações difíceis, situações de injustiça, de perseguição, de calúnia, a nossa recompensa não está aqui, está no céu. E como de verdade conseguir acreditar nisso? É só através do Espírito Santo. É alinhar a nossa expectativa, porque a gente coloca expectativa em muitas coisas, né? Só que agora a gente precisa colocar as nossas expectativas de verdade nisso, que a nossa recompensa está no céu, que a nossa recompensa está com o Pai. Não é aqui que a gente vai receber. A gente pode e a gente deve e a gente precisa colocar as nossas expectativas nisso, que a minha recompensa e a sua recompensa tá no céu, a gente vai receber lá no céu. Mas tem um porém. Uma coisa é a gente estar no centro da vontade de Deus e
passar por tudo isso. E outra coisa são consequências das nossas escolhas. E a gente achar que a gente vai receber galardão. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Então a gente precisa ter discernimento, entendeu? A gente precisa ter discernimento para separar essas duas coisas. Quando a gente está passando por perseguições, por lutas, por calúnias, porque estamos na vontade de Deus, porque decidimos servir a Deus fielmente, ou porque foi consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas palavras. Então a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter entendimento disso. Porém, que a gente nunca venha se esquecer que somos privilegiados. Se a palavra de Deus está falando que eu e você somos privilegiados por passarmos por calúnia, insultos, perseguições, então somos privilegiados. E não devemos esperar recompensa aqui na terra, mas lá no céu. É nisso que a gente tem que criar expectativa. É sobre isso que as nossas expectativas têm que estar. Entendeu? A todo vapor. Não se esqueça disso. Amém?